Capítulo 6 de Eclesiastes, chegamos na metade do livro. Quero parabenizar você que tem vindo até aqui, capítulo por capítulo, nesse caminho proposto de crescer no conhecimento do Senhor. Essa é a intenção sempre, quando a gente está diante da Palavra de Deus, é que ela venha iluminar o nosso entendimento sobre quem Deus é, nos enchermos da sua pessoa, de que a gente tenha nitidez quanto a quem Ele é, tenha certeza de quem Ele é, que Ele ocupe o lugar que Ele é devido na nossa vida, que Ele seja o centro das nossas afeições, para que a gente viva essa vida abundante. A vida abundante, aquela onde não há falta, é quando Deus está neste lugar, que é o lugar dele, né? Esse lugar central de completude, é Ele que nos completa. Então, a proposta é esta, que a gente viva essa vida abundante, a vida cheia do Senhor, dele ocupando todos os espaços da nossa vida, dele trazendo sentido a tudo que nós fazemos e principalmente a quem nós somos. É Ele que nos dá este sentido quando Ele diz para nós que nós somos filhos amados e que Ele se alegra em nós. Isso é o que precisamos ouvir para que a nossa vida tenha sentido, né? Vamos seguir no capítulo 6, o tom do capítulo, novamente, é aquele tom debaixo do céu, debaixo do sol, aquele tom secularizado, aquele tom duro que desvela a vida sem Deus. A gente tem que entender sempre as falas de Salomão, as falas de Eclesiastes, esse aspecto negativo, né? A gente olha para os evangelhos, a gente olha para a vida de Jesus, ali está cheio de Deus, ali está cheio de luz, ali está cheio de manifestação, né? Da misericórdia de Deus, da benignidade de Deus. Aqui a gente está no caminho contrário, num caminho onde isso tudo está esvaziado, onde isso tudo aí falta, e é um caminho importante da gente olhar também. Primeiro, para que a gente tema, né? Para que a gente não incorra no erro de, tendo o Senhor, não vivamos com aquilo que já sabemos, né? Paulo vai falar, né, que a gente deve viver de acordo com aquilo que a gente já sabe. Então, que a gente não viva como quem não conhece o Senhor. Que a gente tema esse tipo de vida, para que a gente reconheça que tipo de vida é essa. E para que a gente entenda também o próximo que está do nosso lado, que vive essa vida. Né, para que a gente possa, então, ter as palavras de vida eterna, entendê-lo, entender como é essa vida, porque às vezes a gente já está longe, né, dessa vida esvaziada há muito tempo e tem dificuldade de, então, se aproximar do outro que vive essa vida sem sentido. Eu vou colocar aqui no final do vídeo a indicação de um filme que mostra nitidamente a mente do homem sem Deus, tal qual Eclesiastes nos revela. Mas vamos seguir aqui no capítulo 6, versículo 1. Vi ainda outro mal debaixo do sol que pesa bastante sobre a humanidade. Que mal é esse? Deus dá riquezas, bens e honra ao homem. Parece que quanto mais a riqueza é aumentada, e a gente sabe, né, Jesus fala bastante disso, dos perigos do amor ao dinheiro, ela ocupa um lugar, né? A riqueza é um ídolo do nosso coração, ela tem esse poder de nos cegar. Então a riqueza é dada, e percebe que a riqueza é dada por Deus, a riqueza é dada, bens e honra ao homem. Mas parece que quanto mais se aumenta a riqueza, mais aumenta também a cegueira. Olha só, de modo que não lhe falta nada que os seus olhos desejam, mas Deus não lhe permite desfrutar tais coisas. A vida é dom de Deus e o dom de gozar da vida também é dele. Então, essa cegueira da idolatria que não nos permite ver que a riqueza veio de Deus, que todo sumo bem sobre a nossa vida só pode vir do bem maior, que é o nosso Deus. Deus Pai, né? Deus Criador de todas as coisas, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus é quem nos habilita a gozar das riquezas de forma correta. Aquele homem que não entende que as riquezas vêm da mão de Deus, ele não pode desfrutar da forma correta. E aqui nesse ponto,
Eu quero citar Agostinho, quando eu estava aqui lendo, tentando, né, discernir como falar dessas coisas tão profundas de forma tão rápida, através de um vídeo, de uma forma tão distanciada. E aí eu acho que vale a pena falar quando Agostinho explica sobre as coisas que são para serem, sobre aquilo que é para ser fruído, usado e fruído e apenas usado. E aí ele vai fazer uma distinção entre as coisas que são efêmeras e imutáveis e, de outro lado, aquelas que são eternas e imutáveis. E aí ele vai mostrar, né, para a gente, se você quiser ler mais sobre isso, lê a Patrística Agostinho, ele vai mostrar que todas as coisas elas são para serem usadas, todas as coisas efêmeras e imutáveis, elas são para ser usadas. Mas de que forma que a gente deve usar essas coisas? As coisas sempre têm que ser meios para que a gente atinja o bem maior. O bem maior é aquele único que pode ser fruído. O que é ser fruído? É amá-lo pelo que ele é. Aquilo que nós fomos feitos para fruir é o nosso Deus, a quem amamos pelo que ele é. Todas as demais coisas devem nos levar a ele. Como? É aquela identificação que Jesus faz. Olha, quando você visitou o encarcerado, quando você teve misericórdia do doente, quando você deu água a quem estava com sede, pão a quem estava com fome, você fez a mim. Então, só para explicar que o homem também, ele vai dizer que ele deve ser amado, fruído e usado. Quando a gente ama o homem apenas pelo que ele é, a gente pode cair no amor idólatra. Mas quando a gente ama quando a gente frui e usa, neste sentido de entender que através do meu amor pelo meu próximo, eu vou experimentar o meu bem maior, que é o único a quem eu somente fruo, eu amo pelo que ele é, que é Deus. Então, por exemplo, né, quando todas as coisas são usadas para esse fim maior, família, trabalho, sucesso, todas essas coisas vão para o seu lugar. A riqueza, nós vamos ter olhos para Deus, ao invés de sermos cegados pela riqueza. Então, o trabalho deixa de ser o fim da minha vida. Eu perco o meu trabalho, minha vida não tem mais sentido, eu não sei como viver, eu não tenho valor em mim mesma. Não, porque eu entendi que trabalho é meio de provisão de todo bem que vem da mão do Senhor para a minha vida. É lugar onde eu vou desenvolver minhas habilidades, meus dons. É lugar onde eu vou crescer, ser transformado através do trabalho. Família é lugar, então, de manifestar graça, misericórdia, longanimidade. Se não é em casa, o nosso maior desafio, né, de experimentarmos desse nosso bem maior, do nosso amor maior, que é o Senhor, através da família, né, de ver a graça de Deus através daquilo tudo, na relação homem e mulher, se tornando um. Se isso não aponta para o que Deus faz conosco, isso fica diminuído, né? Isso vira um amor esvaziado, idólatra, o amor dos pais pelos filhos, dos filhos pelos pais, todas essas coisas apontando para Deus e suas verdades eternas. Isso ganha amplitude, ganha um sentido maior. E aquelas demais coisas que só devem ser usadas, das quais a gente não pode tirar dela sentido final, é uso. Então, eu acho que essa fala de Agostinho traz muita luz e orientação, né? Ajusta todas as coisas. Eu acabei de ler o livro do Timothy Keller, Deuses Falsos, e é incrível como ele vai falando para a gente de como o nosso coração ele é idólatra, de que nós, se não enchermos a nossa mente de Deus e de quem Ele é, se não nos ocuparmos da adoração, de olharmos para Ele, outras coisas vão tomar este lugar, outras coisas vão ocupar este lugar, e a partir do momento que isso acontece, a idolatria, ela nos cega e nós passamos então a tentar achar Deus em todas as coisas. E aí a gente vai perverter o uso delas, né? As coisas vão deixar de
ter o seu uso adequado e vão nos roubar, então, o lugar que é de Deus. Quando ele fala, por exemplo, de Zaqueu, já que ele falou aqui de riqueza, eu vou falar de Zaqueu. O Zaqueu era um arquicobrador de impostos. Ele não só estava autorizado a cobrar o que era devido a Roma, mas colocar em cima do valor que era devido o que ele quisesse. Então, alguém que se coloca, né, neste lugar de oprimir seu próprio povo para enriquecimento próprio, foi cegado pelo Deus da riqueza, né? Tanto é que quando Jesus entra na casa dele, a salvação chega na vida de Zaqueu e ele enxerga como o dinheiro era central na vida dele, a primeira coisa que ele faz é abrir mão do dinheiro. Ele quer recompensar, ele quer... Então, ele vai para o oposto da liberalidade, da generosidade, né? Ele vai falar também de Naamã, a questão da performance. Naamã era um alto general do exército assírio, um exército famoso, um homem poderoso, só que ele tinha lepra, né? E para que ele fosse curado daquilo que excluía ele de gozar de todo o poder, porque a lepra era exclusiva, ela excluía a pessoa da sociedade, era exclusiva não, era excludente, então ela excluía a pessoa da sociedade. Então ele tinha poder, ele tinha fama, mas ele não podia gozar dessas coisas. E para que ele fosse curado, um homem acostumado à performance, né? A força do seu braço, a ganhar batalhas com a força do seu braço. Ele precisou ouvir a serva falando, olha, se o senhor conhecesse o profeta que existe lá no meu país, lá na minha terra tem Deus, e esse Deus pode curar você. Ele teve que ouvir uma serva. Quando ele chega em Israel atrás da cura, né, ele acha que quem vai poder fazer isso, lógico, é alguém grande em Israel, o rei de Israel. E ele então tem que procurar o profeta e não o rei, é o profeta e não é o rei. Ele ouve da boca do servo do profeta, olha, vai lá e se banha. E ele fala, o quê? Só isso que eu tenho que fazer? Me banhar nesse rio? E ele tem que ouvir os servos dele, dizendo, Senhor, o Senhor já fez coisas tão superiores, tão difíceis, tão performáticas, você só tem que mergulhar aqui nesse rio. E ele então é curado de uma forma muito simples. Ele é esvaziado da necessidade de performar para então ser curado. Então isso tudo são falas que eu estou tirando do livro do Timothy Keller, essa fala sobre Zaqueu, sobre Naamã, e sobre a necessidade que a gente tem então de que Deus ajuste todas as coisas e que performance e riqueza não nos segue, né? Vamos seguir no versículo 3. Um homem pode ter 100 filhos e viver muitos anos. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, se essa riqueza acumulada, essa riqueza que cegou, não permitir que você desfrute, né? Uma das bênçãos de Deus no Antigo Testamento é a que você plante e colha. Eu li recentemente Miqueias, acho que, se eu não estou enganada, é Miqueias que vai dizer, né, Deus falando, vocês vão plantar e não vão colher, vocês vão se esforçar e não vão desfrutar. Olha, isso é uma maldição que Deus coloca, um juízo de Deus sobre a vida da pessoa. Então, essa vida onde você se esforça, na tônica de Eclesiastes, se esforça, se esforça, se esforça, mas não consegue gozar dela, não consegue ver Deus como bem maior por trás de todas as coisas. Vou falar aqui rapidinho também de Nabucodonosor, também do livro do Timothy Keller, quando ele fala a questão do orgulho, né? Nabucodonosor, o rei babilônico, que construiu um império gigantesco no tempo dele, né? Um império babilônico super conhecido historicamente. E na hora que ele fala, né? Ele está passeando no jardim dele, fala, olha que coisa grandiosa que eu fiz. Olha como eu sou maravilhoso, glorioso, olha a minha glória manifesta nessas coisas que eu construí. E naquele instante, uma profecia que já havia sido dada, né, para ele, ele se transforma num animal. E aí o Timothy Keller vai falar no livro que o orgulho nos desumaniza, ele nos torna selvagem. Então, essa pessoa que não tem capacidade de gozar da vida, que não tem a vida abundante, porque a vida abundante, o que é a vida abundante proposta por Jesus?
É a vida onde não há falta, ela é completa. Ela foi completa onde? Na nossa relação com Deus, naquele momento em que a gente ouve do Senhor. Todos nós, o Timothy Keller vai dizer isso também, precisamos, a nossa necessidade maior na vida é ouvir: você é meu filho amado, eu me alegro em ti. A partir do momento que o Espírito diz no nosso coração, né? Abba, Abba, Pai, Pai, que nós nos filiamos a Deus, aí começa a vida abundante, a vida completa. Por isso que a gente tem que estar atento a essas palavras de Eclesiastes, do que é uma vida esvaziada. Nós precisamos viver, como Paulo disse, de acordo com aquilo que conhecemos. Não podemos viver nas trevas da criança natimorta, que é o que ele vai dizer agora. Ó. No entanto, se não desfrutar as coisas boas da vida, digo que uma criança que nasce morta e nem ao menos recebe um enterro digno, tem melhor sorte que ele. Ela nasce em vão e parte em trevas, e nas trevas o seu nome fica escondido. Embora jamais tenha visto o sol ou conhecido qualquer coisa, ela tem mais descanso do que tal homem. Aquele que não goza, não recebeu o dom de gozar da vida como vinda das mãos de Deus, ele vive em trevas. Pois de que lhe valeria viver 2000 anos sem desfrutar da sua prosperidade? Essa é a vida que vale a pena ser vivida? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Afinal, não vão todos para o mesmo lugar? Qual a diferença de alguém que morre no nascimento e alguém que vive uma vida inteira na cegueira? Olha o peso dessa colocação de Eclesiastes, né, de Salomão. Versículo 7. Todo esforço do homem é feito para a sua boca, contudo seu apetite jamais se satisfaz. Olha como isso aponta para a nossa natureza insaciável. Eu preciso trabalhar para comer, eu preciso comer para alimentar meu corpo, para que ele tenha vigor para eu continuar trabalhando, mas isso não se satisfaz plenamente. Eu estou sempre precisando comer, eu estou sempre precisando me alimentar. É uma coisa inerente à natureza humana. E aí ele vai dizer aqui, ó, que vantagem tem o sábio em relação ao tolo? Que vantagem tem o pobre em saber como se portar diante dos outros? De novo ele vai trazer essa tônica, essa sabedoria faz tanta diferença assim na vida. Se uma vez, ele falou lá atrás, né, que o muito saber também traz muita tristeza, lembra? Acho que é o primeiro capítulo que ele diz isso. Então qual é o lugar da sabedoria? Qual o lugar do pobre saber se comportar? Qual o valor das coisas que eu faço? Onde está? Como que elas vão trazer sentido? Se nada me garante, lembra os tempos e tempos, nada me garante que a minha vida sábia vai fazer com que eu tenha necessariamente ou prosperidade ou alegria. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que sonhar com o que se deseja. Aqui é poder olhar com clareza, com iluminação para aquilo que se tem, com gratidão, com satisfação. Eu estou satisfeito porque eu entendo que tudo que me cerca, tudo que eu tenho, desde o sol que nasce pela manhã, até a comida, até os filhos que eu tenho, até qualquer situação que eu possa ter vivido na minha vida, tudo isso veio das mãos de Deus. Ou eu recebo tudo que como vindo das mãos de Deus, ou eu vou estar sempre desejando mudar a história, mudar as coisas, mudar os sentidos, e eu não posso, porque ele vai dizer aqui, ó, isso também não faz sentido, é correr atrás do vento. Tudo o que existe já recebeu nome e já se sabe o que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. E aqui não é uma fala de determinismo, mas é uma fala de governo, de leis instauradas sobre a nossa vida, e eu estou falando especificamente um sistema posto depois da queda que nós não temos como mudar. Então, quando ele fala aqui, né, de se contentar com o que os olhos veem, de não sonhar com o que se deseja, mas não se pode ter essa vida cega, que tateia. Isso tudo aqui, se a gente não tiver essa luz de como se tudo vindo da mão de Deus, como de fato é, até mesmo essa vida sem sentido, quando você se pergunta que vantagem é viver essa vida na cegueira, até esta vida na cegueira, sem luz, ela é agraciada pela graça comum de Deus. O sol
nascer para todos, a chuva vai cair sobre o justo e sobre o injusto. Até esta vida recebe a graça de Deus, a graça comum, ainda que ela não reconheça. Isso não esvazia Deus permeando toda a vida, Deus sendo o provedor, o Criador, o provedor e a significância de toda a vida. Então tudo que existe já recebeu o nome, eu não posso mudar, no sentido de que há governo, de que há leis, de que são coisas impostas, tempos que eu não controlo. Quanto mais palavras, mais tolices e sem nenhum proveito. A vã filosofia humana. Na verdade, quem sabe o que é bom para o homem nos poucos dias de sua vida vazia, em que ele passa como uma sombra? Lembra que a gente viu também no capítulo anterior que a pessoa vive a vida toda em trevas, a vida passa rápido, ela chega no fim, não consegue achar sentido para aquilo, enquanto aquele que se ocupou da alegria do seu coração, se ocupou, né, da alegria do coração do homem, que é Jesus Cristo. A vida é breve, não porque ele ficou fatigado, mas porque ele estava ocupado com a alegria. Então aqui, quando ele fala, né, quem pode dizer para o homem o que é bom, se a vida não tem valores absolutos, né? Se ela é breve, se eu não encontro o sentido das coisas e as coisas não me trazem sentido, quem poderá contar-lhe o último versículo? O que acontecerá debaixo do sol depois que partir? Eu não tenho certezas. Eu não sei o que acontece depois, se a vida termina aqui e acabou. Por que então que ela vale a pena ser vivida? Então, assim, é uma tônica bem, né, ele desmascara para a gente o formigueiro humano, essa vivência de uma vida que eu não tenho para onde ir, eu não tenho verdades absolutas, eu não tenho satisfação plena. Isso que ele acabou de desmascarar para a gente. É uma vida morta, né? Uma vida sem sentido. E aí, eu já falei, vou deixar aqui no final, não vou botar a indicação do filme, para que a gente conheça essa mente, essa vida esvaziada, essa vida que para nós às vezes pareça ser assim, pela graça de Jesus que nos agraciou com a vida eterna, tão distanciada, mas que é a vida que as pessoas estão vivendo. As pessoas perto da gente estão precisando das palavras de vida eterna, né? Diante disso tudo aqui, qual é o sentido então de continuar vivendo? E aí recentemente também eu coloquei lá no grupo do WhatsApp que abordar o sentido da vida pela perspectiva da dor, do sofrimento, é relativamente fácil, Mas que hoje, como a tônica do nosso tempo é a felicidade, vale fazer qualquer coisa para se sentir feliz, né? Como abordar a vida pela perspectiva da alegria, né? Daqueles que se sentem felizes, não sentem esta falta. Então eu tenho que entender como tudo vindo da mão de Deus, tudo que recebo para que eu possa então gozar da vida, para que eu possa enxergar, que eu não seja como essa criança, né? Nem como a criança que nasce e não vê nada, nem aquele que vive a vida toda e também não vê nada. Eu vejo tudo como vindo da mão de Deus. E aí então eu sou habilitada a gozar de tudo que Ele me dá. Tudo é tudo. Família, trabalho, natureza, tudo que Ele me dá. Então, assista este filme, veja os argumentos que o pastor é um homem que tenta se suicidar e o pastor então conversa com ele, tentando fazê-lo enxergar Deus como sentido da vida. E os argumentos deste homem são exatamente os argumentos que a gente vê aqui em Eclesiastes, na vida debaixo do sol, na vida sem sentido, na vida onde eu tenho riqueza, mas não sou capaz de desfrutar delas, na vida onde eu experimento a comida e não sinto sabor, na vida onde o Espírito de Deus não habita em mim, onde eu não tenho luz, onde eu não tenho sentido, onde eu não tenho completude. É isso.